pessoal, vamos lá novamente falar um pouquinho aí agora só que de estrutura atômica, né? Então vamos começar uma sequência de aulas falando sobre estrutura atômica, que é muito importante para o aluno aí que está pretendendo entender um pouquinho desses caras, né, que pensaram aí no modelo atômico. Então vamos começar primeiro falando um pouquinho de Demócrito. O Demócrito, né, 400 antes de Cristo, né, faz um pouquinho de tempo aí, o Demócrito já dizia o seguinte, ele tinha uma concepção de matéria. Ele dizia o seguinte, que a matéria ela é formada por átomos. E ele dizia que esses átomos tinham uma característica. Ela é uma matéria descontínua, pequena e indivisível, ou seja, ele dizia que o átomo ele era indivisível. Uma característica marcante na época que ele dizia que era indivisível. Na verdade, Aristóteles considerava já que o átomo, de um modo geral, né, seria o chamado quinto elemento. Ele estaria presente no mundo supralunar e não se confundia com o ar. Era uma visão de Aristóteles. Eles trabalhavam com a água, a terra, né, o fogo e o ar, esses quatro elementos, e consequentemente esses elementos, o quinto elemento seria justamente no mundo supralunar e não se confundia de jeito nenhum com o ar. Então começou já a se questionar como seria a base da matéria, que seria o átomo. Então foi aí onde apareceu a proposta dos chamados modelos atômicos. Então esses modelos atômicos, na verdade, foi fundamental aí para o procedimento, né, para que tenha toda essa parte, foi desenvolvida toda essa parte inicial de como estruturar a matéria, porque na verdade os modelos atômicos eles se baseavam em leis, hipóteses, teorias, e cada teoria dessa que tinha uma junção e uma lógica, digamos assim, até que pedagógica, né, porque cada paradigma desse que era criado, ele era posteriormente aperfeiçoado e assim foi-se construindo até chegar no modelo atual, que ainda não é o modelo definitivo, ele ainda está sendo aperfeiçoado, né? Depois do acelerador de partículas, a gente ainda está conseguindo conhecer mais detalhes sobre essas partículas aí. Então, os modelos atômicos, a gente pode dizer que se baseavam nos modelos de Dalton, os modelos aí, ó, o Thomson. Nós tínhamos o Rutherford e tinha um outro modelo que era o Rutherford-Bohr, que veio do Niels Bohr, né? Na verdade, ele aproveitou o modelo de Rutherford e trabalhou isso aí. Eu vou conseguir, ver se eu consigo aqui nessa folhinha falar um pouquinho de cada um e cada característica. Por exemplo, quando a gente fala o Dalton, o John Dalton, né? O John Dalton, pra você ter uma ideia, o primeiro modelo foi entre 1803 e 1808. Para você ter uma ideia de como começou essa briga aí para tentar explicar esse modelo atômico. Então o Dalton, ele tinha uma característica, ele dizia que a matéria ela era formada por átomos e que todos os átomos do mesmo elemento químico seriam idênticos. Então ele criou a chamada esfera. Ele dizia que o átomo era esférico, ela era maciça e era indivisível. Então ele se baseou aí nas leis de Lavoisier, a lei da conservação da massa, e o modelozinho dele ficou conhecido como o modelo de bola de bilhar, não de tênis, de bilhar. Aí você diz, por que de bilhar? Porque o modelo da bola de bilhar, a esfera ela é maciça. Se você colocasse como uma bolinha de tênis, ela não teria essa característica. Então, uma das coisas importantes foi isso, né? Saber diferenciar para o aluno entender o que é ser maciço. Então, era maciço e indivisível. Esse era o primeiro modelo de Dalton. Só que tinha dois cientistas que estavam estudando, na verdade,
a eletricidade, principalmente essa questão de campo magnético, bem como as propriedades da corrente elétrica. E eles desenvolveram, dois cientistas, um mecanismo chamado raios catódicos. O que era? Era trabalhar uma cuba de vidro, né? Na verdade, parecendo uma lâmpada fluorescente, onde você tinha aqui o cátodo, e eles chamavam aqui o ânodo. Aqui era a parte negativa onde trabalhava, por isso que eles chamavam de raios catódicos. Eles chamavam isso de raios catódicos. E toda vez que eles colocavam aqui um gás rarefeito, eles observavam um feixe de luz. Então eles colocavam aqui dentro um gás rarefeito. E eles observavam que cada gás rarefeito tinha um comportamento de aparecer esse feixe de luz. O Thompson achou isso interessante e começou a estudar e observava o seguinte: como eu tenho um gás rarefeito, quer dizer, um gás de pequena massa, aqui dentro, o Thompson disse o seguinte: olha, nesse caso, suspeito o seguinte, como ele tinha conhecimento de eletricidade, ele sabia que eletricidade se dava a partir de cargas, né? Tinha a base aí do Coulomb, e ele dizia o seguinte: se está tendo presença de feixe, com certeza deve ter partículas. E os caras não fizeram, criaram aqui um campo magnético, botaram um campo magnético positivo e um campo magnético negativo, e eles observavam o seguinte: toda vez que tinha um feixe de um gás, o feixe se deslocava no sentido da carga positiva. Aí ficou intrigado com isso e disse: não, o que deve estar acontecendo aqui é que para ter atração, ele conhecia isso da eletricidade, as cargas devem ter sinais contrários. Então ele observou que aqui dentro do átomo tinha uma partícula negativa. Então com isso, o Thompson, baseado no experimento de dois cientistas que trabalhavam com raios catódicos, desenvolveu aí essa teoria e acabou descobrindo os elétrons. Então ele descobriu aí os elétrons. Como ele descobriu os elétrons, revolucionou, porque ele, ao descobrir os elétrons, ele disse que aqui é uma partícula subatômica. Ele quebrou o modelo do Dalton, que dizia que era indivisível. Não, ele provou que dentro tinha uma partícula ainda menor. Então ele mostrou que isso era divisível. Então o que aconteceu? O Thompson revolucionou lá e criou um modelo próprio. Ele dizia que o átomo era uma grande região positiva impregnada de cargas negativas. E ele chamou esse modelo de pudim de passas. Então ele ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Então ele conseguiu dar uma melhorada e uma articulada nisso. Na verdade, o Thompson recebeu uma visita de um aluno fantástico, foi o Rutherford. O Rutherford trabalhou com o Thompson. Então o Rutherford vinha bem preparado, porque o Rutherford ele trabalhou com as chamadas partículas alfas, que trabalhava com radioatividade, que era, na verdade, o auge. Todos que trabalhavam com radioatividade naquela época ficava abismado com o poder das partículas radioativas. Ele conhecia a partícula alfa radioativa. O que foi que ele fez? Ele pegou esse elemento, colocou um elemento radioativo, colocou uma lâmina bem fininha de ouro e colocou aqui um anteparo. Na verdade, ele colocou um papel fotográfico. O que ele observava? Que aqui ia sair as partículas alfas, que eram partículas positivas. O que ele observou? Ele observou que a maioria das partículas passavam sem sofrer desvio algum pela lâmina fina de ouro, que é um elemento bem maleável. E ele observava que uma ou outra desviava e outras voltavam no próprio eixo. Então tinha partícula que passava, partícula que desviava e partícula que voltava no eixo. Ele conhecia pelas leis de Coulomb que cargas de sinais contrários se atraem e sinais iguais se repelem. Então ele observou o seguinte, que o átomo deveria ter uma camada vazia e uma região pequena muito densa, onde se concentrava toda a sua massa e em volta as cargas negativas, que ele chamou isso daqui de modelo planetário. Chamou isso de modelo planetário. Então, na verdade,
esse modelo planetário, ele tirou suas conclusões em cima disso. Então ele descobriu aí, com seu experimento lá mais na frente, descobriu aí os prótons. Então esse raciocínio do modelo planetário foi fantástico para a época devido ao grau de aperfeiçoamento. Mas os físicos da época discordavam um pouco disso, porque eles se mostravam o seguinte: isso aqui poderia se comportar como uma onda, né? E pela física clássica, isso aqui iria se chocar, quebrando essa estrutura. E o Rutherford disse que na época que não, que aqui deveria ter uma partícula de uma carga aí praticamente sem carga e essa estabilização. Ele não saberia nem tinha como provar ali, mas sim que deveria ter esta carga. Então o Claduit mais na frente provou que tinha realmente o nêutron e conseguiu dar uma melhorada nisso aqui mais à frente, próximo do modelo atual. Então foi provando que realmente a lógica de raciocínio estava correta. O que aconteceu com o quarto modelo, que é o que a gente chama aí de Rutherford Bohr. O Rutherford Bohr, aí por que trabalhou o Rutherford? O Niels Bohr trabalhava da seguinte maneira: ele dizia, realmente concordava com o modelo de Rutherford ser planetário, só que ele dizia que os elétrons não estão em órbitas aleatórias, como sugeria Rutherford, né? Girando no modelo, eles estão em órbitas definidas, que ele chamou isso daqui de níveis de energia. Essa energia ele chamou de quantum, que seria pacotes constantes, tanto para o elétron saltar de uma camada mais interna para uma externa, como no sentido contrário. Então ele chamou essa energia de quantum. Ele disse que sim, teria níveis específicos de energia, e ele dizia o seguinte, que o átomo poderia permitir o salto de uma camada K para uma camada L. Poderia. Bem como poderia acontecer o contrário, passar de uma L para um K. Só que no caso de uma menos energética para uma mais energética, ele teria que absorver energia. E no caso contrário, ele teria que liberar. Consequentemente, essa liberação teria que ser a partir de luz. Chamou isso de fóton, né? Ou uma onda eletromagnética. Na verdade, esse termo fóton, ele utilizou aqui na emissão de luz. E você vê que isso é muito comum quando a gente estuda, por exemplo, o funcionamento de uma quando a gente estuda o funcionamento aí de uma luz fluorescente nos dias atuais, né? Alguns tubos de televisão, etc., né? Telas de computadores. Então a gente começa a observar que foi fantástico o mecanismo evolutivo, né? O Dalton, o Chomsky, o Rutherford e o Rutherford Bohr. E o modelo atual? O que é que o modelo atual diz? O modelo atual aperfeiçoa mais desse modelo de Rutherford Bohr. Só que nesse caso aqui, eles trabalham com a questão da partícula do elétron, né, se comportar ora como partícula, ora, né, como onda eletromagnética. Trabalha essa questão da incerteza do quanto de energia. O Linus Pauling provou que os subníveis existem e estão com um teor de energia definido. Então o modelo atual ele se aperfeiçoa, ele é mais próximo do modelo de Rutherford Bohr. Então o Linus Pauling afirmou também que, por exemplo, um elétron ele jamais poderia ter os 4 números quânticos idênticos, né? Um deles teria que ser diferente. Aí entra toda a teoria, né, do spin, da rotação do orbital, que a gente vai trabalhar isso depois no diagrama de Linus Pauling, com a questão também do modelo atual dos elétrons. Então eu consegui aqui, de um modo geral, tentar fazer um resumozinho de toda a teoria atomística aqui nessa aula para vocês, ok, pessoal? Compartilha aí, dá uma assistida para melhorar aí um pouco nessa base e vamos descomplicar a química. O negócio não é difícil não, dá para entender e compreender melhor ela aí. Tchau, pessoal.